Dig. A Ordem dos Advogados do Brasil, que por muito tempo foi reconhecida pelos seus serviços prestados para garantir os direitos individuais, a liberdade, a democracia, hoje é vista por muitos advogados e até civis como um grande sindicato que serve a alguns interesses pessoais e políticos. E não muito diferente disso, a Ordem dos Advogados do Brasil resolveu processar o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, em R$1 milhão por danos morais coletivos. E é justamente sobre isso que eu vou conversar com vocês nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like no vídeo e aí, se você quiser ajudar o MBL, acesse www.mbl.org.br/contribua. E não se esquece de ir no meu canal Rubinho Nunes no YouTube, se inscrever lá, que está saindo bastante conteúdo e vale a pena acompanhar, valeu? Você deve ter ficado um pouco abismado com a chamada minha pro tema, mas é bem a verdade e é bem sobre isso que a gente vai conversar. A Ordem dos Advogados do Brasil resolveu processar o empresário Luciano Hang em R$1 milhão por danos morais coletivos em razão de uma postagem que o Luciano fez na rede social Facebook. A ordem foi muito rápida. A OAB, o Conselho Federal da OAB e a Seccional de Santa Catarina foram rápidos como um raio para processar o Luciano. Viram que a ordem, a classe, a instituição, os advogados foram vilipendiados por esse empresário malvadão que se atreveu a ir às redes sociais e manifestar a sua opinião. Curiosamente, o empresário que apoiou Jair Bolsonaro, que adotou uma linha política, se expôs, enfim, deu declarações a favor de um candidato. Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Primeiro eu quero rebobinar aqui e contextualizar vocês por algumas questões da OAB, né? Bom, vocês se lembram na luta pelo impeachment que o Movimento Brasil Livre e outros tantos movimentos ficavam na batalha lá em 2015 dizendo que precisava ter impeachment, que haviam crimes, haviam elementos para derrubar a Dilma. E a Ordem dos Advogados, o que ela fazia? Bom, a Ordem dos Advogados dormia, pensava na ordem, na eleição do presidente, enfim, no que ia acontecer, e a ordem não se manifestava. E quando a ordem se manifestava, era para dar declarações de que não haviam razões e elementos para que houvesse o impeachment. A ordem, no fundo, sempre se movimentou ali, defendendo de alguma forma o governo Dilma Rousseff, o governo do PT, que sempre teve uma proximidade com a OAB, e por conta disso ela acabava atuando como uma espécie de escudo da Dilma Rousseff. Ela não se manifestava, não tinha agilidade, não tinha rapidez para ir lá e dar uma cacetada. Bom, a OAB ela ficou silente de tudo isso, enquanto a MBL pediu impeachment, outras tantas pessoas pediram impeachment, precisou da Janaína Pascoal, o Miguel Reale Júnior irem lá, se movimentarem, unirem a frente parlamentar, para aí sim acontecer o impeachment da Dilma Rousseff. E aí tem um fato bem interessante sobre a ordem, que pouca gente sabe, mas eu como advogado me lembro muito bem porque eu achei patético. Faltando poucos dias ali para que fosse votado o impeachment que derrubou a Dilma Rousseff, a OAB resolveu descer do seu pedestal, foi ao Congresso Nacional e pediu impeachment para dizer que estava do lado da democracia. Quando ela viu que o navio tinha ido a pique, a ordem foi lá e falou: não, tem que impeachment a Dilma Rousseff, vamos derrubar essa mulher aí. Entendeu? Ela que defendeu, ficou quieta, demorou mais de um ano para entender que deveria pedir o impeachment de Dilma Rousseff. A Ordem dos Advogados do Brasil, que nada fez quanto ao aumento do salário acima da inflação, em 16,36% dos ministros do STF. Fui eu lá entrar com uma ação popular para que barrassem. A Ordem dos Advogados, que nada fez quando Marco Aurélio Mello resolveu derrubar uma decisão do plenário, uma decisão da corte quanto à prisão em segunda instância, para soltar milhares de bandidos, inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A Ordem dos Advogados do Brasil, que fica silente quando viu um advogado sendo menosprezado, amesquinhado, achincalhado pelo Lewandowski no avião.
Particularmente, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não está muito antenada em defender os interesses da população, ou até mesmo os interesses de um advogado nesse caso. A Ordem dos Advogados do Brasil, nesse caso da seccional de Campinas, que resolveu não levar adiante o desagravo que eu movi contra o vereador do PSOL, porque ele me ofendeu. Para isso, a Ordem em momento algum serviu, a Ordem ficou lá quieta. Nesse ponto, a Ordem só serve para que os advogados paguem uma anuidade de mais de R$ 1.000, aqui em São Paulo no caso, para sustentar essa máquina toda, mas não aparece com essa velocidade. Porém, quando o Luciano Hang fez algumas declarações, ele foi ao Facebook e de um tom áspero até, um pouco incisivo, mas dentro da sua liberdade de expressão, de opinar, ele foi lá e criticou a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele fez uma declaração muito severa e assintosa contra a OAB, mas em momento algum contra os advogados. Eu, como advogado que sou, não me senti em absolutamente nada ofendido quanto à declaração do Luciano Hang. Eu tenho certeza que o corpo de advogados do Luciano Hang não se sentiu ofendido, e todo o corpo de advogados que trabalha comigo também normal, ninguém está ofendido, ninguém dá putinho com o Luciano Hang, que fez essas declarações. Hang, que é dono da loja Zavan, gera milhares de empregos no Brasil, milhares de famílias têm comida na mesa porque o Luciano Hang empreende. Enfim, a economia gira, arrecada impostos, contribui para o desenvolvimento da sociedade, nada disso importa. Luciano Hang, ele se tornou inimigo da esquerda. Luciano Hang, ele se tornou um inimigo dos lacradores, do Projaquistão, um inimigo da ordem, um inimigo dos sindicatos, enfim. Ele se tornou um grande inimigo, por quê? Porque nas eleições de 2018 ele resolveu assumir um lado, dar a cara a tapa e defender Jair Bolsonaro. Um direito que lhe é garantido constitucionalmente, mas não pega muito bem na cultura empresarial brasileira, a galera não curte tanto isso, e aí, por conta disso, o Luciano Hang se viu achincalhado. E aí o que fez a Ordem dos Advogados? A Ordem dos Advogados entrou com uma ação de reparação de danos coletiva. Obviamente não vai vir para mim o dinheiro da reparação de danos, nem para qualquer outro advogado, vai para um fundo da OAB. É coletivo, mas vai para um fundo da OAB, e aí eles pedem que Luciano Hang seja condenado em R$ 1.000.000. E qual é a justificativa? Bom, eles justificam que Luciano Hang tinha plena consciência que suas declarações atingiam a honra e a moral da ordem. Eu vou ler para vocês aqui quais foram as palavras que Luciano Hang disse no Facebook quanto à OAB. Vamos lá. Segundo Hang, a OAB é uma vergonha. Está sempre do lado errado. Quanto pior, melhor. Vivem da desgraça alheia. Parecem porcos que se acostumaram a viver num chiqueiro. Não sabem que podem viver na limpeza, na ética, na ordem e principalmente ajudar o Brasil. Só pensam no bolso deles. Quanto vão ganhar com a desgraça dos outros? Bando de abutres. Essas foram as palavras de Luciano Hang, especificamente quanto à instituição Ordem dos Advogados, em razão da atuação, da parcimonia, enfim, em razão de tudo que a OAB veio fazendo nesse período. Luciano Hang pode ter sido assintoso? Foi, mas não foi um desrespeito. A OAB, ela se posiciona politicamente, e a partir do momento que uma pessoa se posiciona politicamente, ela está sujeita à crítica. E o Hang trouxe uma crítica específica e objetiva quanto à ordem. E ainda assim fez um convite para que a Ordem dos Advogados mude seu posicionamento, esteja do lado que ele considera da ética, da parcimonia, o lado limpo da história. Mas não, a Ordem dos Advogados viu nisso uma grande lesão, uma lesão imensa que merece ser reparada em R$ 1.000.000. Se você, porventura, sofrer um dano moral aí, perder um braço, por exemplo, você vai ganhar na média uns R$ 50.000, tá? Se você sofrer uma queimadura no trabalho, indo para a Justiça do Trabalho, o seu dano moral vai ser ali na casa de R$ 10.000, de 5 a R$ 10.000. Se o banco te negativar indevidamente, de 3 a R$ 5.000 de dano moral. Mas não, essas palavras geram um dano de R$ 1.000.000, segundo a OAB. Por quê? Porque é o Luciano Hang, um empresário que deu a cara, uma pessoa que felizmente venceu na vida. E aparentemente já querem confiscar de alguma forma o seu patrimônio porque lesou a honra e a moral. E aí justificam, isso que fica muito interessante, justificam justamente num processo que o Hang moveu
contra a Gleisi Hoffmann. A defesa, no caso a acusação da ordem, diz assim no processo. A ordem diz que Hang excedeu a liberdade de opinião na medida em que usou termos pejorativos, desrespeitando a honra e a imagem da OAB, bem como os milhares de advogados que exercem a profissão com dignidade. Bom, eu acho que todo mundo concorda que eu exerço a minha profissão dignamente. Inclusive, eu uso a minha profissão diariamente para tentar construir um país mais livre, um país mais justo, às vezes me expondo excessivamente, mas porque eu acredito nessa causa, eu acredito nessa bandeira e acho que é importante. E de forma alguma eu me sinto ofendido. Não me sinto em nada ofendido pelas declarações do Hang, justamente porque eu acho que a ordem devia atuar de uma forma mais incisiva, assim como eu atuo, assim como outros advogados atuam, e não ficar silente como um grande sindicato, simplesmente observando o que acontece. Se você pegar precedentes de dano moral coletivo, quando há um dano coletivo efetivo, não chega nessa monta. Foi uma simples declaração, algumas linhas no Facebook, nada que justifique uma reparação, um processo, algo tão severo como esse. Eu, assim como o MBL, sinceramente, repudio a postura da Ordem dos Advogados do Brasil e da Seccional de Curitiba de processar o Luciano Hang. Repudiamos esse processo e a postura da ordem contra Hang e prestamos aqui nossa solidariedade a esse empresário. Hang, o que você precisar de nós, estamos à disposição. Valeu. E antes que eu me esqueça, tá? Se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos do MBL, seja membro do canal se inscrevendo no link que está aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.